Você já se perguntou por que o mundo parece estar mergulhando cada vez mais em conflitos? Por que as guerras se multiplicam, o ódio se espalha e a paz verdadeira parece impossível? A resposta pode estar escrita há mais de 2000 anos nas páginas mais misteriosas da Bíblia. Hoje, vamos desvendar um dos segredos mais profundos e aterrorizantes do Apocalipse: o cavalo vermelho da guerra. Você está pronto para descobrir o que João viu naquela visão celestial, que mudaria para sempre nossa compreensão sobre o fim dos tempos? Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode abalar suas convicções e revelar sinais que estão acontecendo bem diante dos seus olhos agora mesmo. Para compreender o mistério do cavalo vermelho, precisamos voltar à ilha de Patmos, por volta do ano 95 depois de Cristo. Ali, o apóstolo João, exilado e perseguido, recebe a mais extraordinária visão profética da história humana. Imagine a cena: um ancião sozinho numa ilha rochosa, de repente transportado em espírito para o trono de Deus. Ele vê um livro selado com 7 selos, cada selo representando um juízo divino que seria derramado sobre a terra antes do retorno glorioso de Cristo. E quando o segundo selo é aberto, surge algo que faria qualquer observador tremer. Um cavalo vermelho como o sangue, montado por um cavaleiro que recebe poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matem uns aos outros. Mas aqui está o que poucos percebem. Isto não é apenas uma profecia sobre o futuro distante. Os sinais deste cavalo vermelho estão galopando pela história da humanidade desde que João recebeu essa visão. E hoje, mais do que nunca, podemos ver suas pegadas por toda parte. O próprio João registrou em Apocalipse capítulo 6, versículos 3 e 4. E quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: "Vem e vê." E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Preste atenção neste chamado: vem e vê. Não é um convite casual, é um comando celestial para testemunhar algo que mudaria o curso da história humana. Os 4 seres viventes ao redor do trono de Deus, representando toda a criação, clamam para que João observe atentamente cada juízo que está prestes a ser liberado. Aqui está a revelação que estremece. Não é Deus quem diretamente causa a guerra, mas sim um poder que recebe permissão para agir. O texto diz claramente: foi dado que tirasse a paz da terra. Por quem foi dado? Pelo próprio Deus, como um juízo permitido sobre uma humanidade rebelde. A cor vermelha deste cavalo não é acidental. No grego original, a palavra usada é pyrrhos, que significa vermelho como fogo, vermelho como sangue derramado. Esta cor simboliza sangue em conflitos, paixões violentas descontroladas, ira e destruição através da guerra. E observe o detalhe perturbador: o cavaleiro recebe uma grande espada. No grego, não é rhomphaia, a espada longa de guerra, mas machaira, uma faca grande, uma arma de proximidade. Isso sugere não apenas guerras entre nações, mas também conflitos íntimos, violência doméstica, irmão contra irmão, vizinho contra vizinho. Este cavalo não traz apenas guerras mundiais, ele traz divisão em todos os níveis da sociedade humana. Desde que João recebeu essa visão, o cavalo vermelho tem galopado através dos séculos. As cruzadas medievais, onde cristãos e muçulmanos se mataram em nome de Deus. As 2 grandes guerras mundiais, que ceifaram mais de 100 milhões de vidas. Os genocídios do século XX, como o da Armênia, o Holocausto, Ruanda e Camboja. Conflitos civis brutais, onde vizinhos se tornaram assassinos. Em cada época de grande apostasia espiritual, quando a humanidade se afasta de Deus, o cavalo vermelho galopa com mais fúria. E hoje,
Jesus profetizou no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 6 e 7. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Neste exato momento, temos dezenas de conflitos ativos ao redor do mundo, violência doméstica aumentando exponencialmente, ódio racial e social sendo alimentado pelas redes sociais, conflitos religiosos se intensificando globalmente e rumores de guerra entre grandes potências nucleares. Você não acha estranho como a paz parece impossível de alcançar? Como acordos de paz são quebrados rapidamente? Como a humanidade parece incapaz de resolver conflitos de forma duradoura? Mas há algo ainda mais profundo. A grande espada não representa apenas armas físicas. Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 34, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Esta é uma espada espiritual que divide luz das trevas, verdade da mentira, salvos dos perdidos, aqueles que servem a Deus daqueles que o rejeitam. O cavalo vermelho representa também o conflito espiritual intensificado nos últimos dias, a batalha final entre o reino de Deus e as forças das trevas. Você precisa entender que não somos espectadores passivos desta profecia. Cada um de nós está sendo chamado a escolher um lado nesta guerra espiritual. O cavalo vermelho galopa mais forte quando a igreja se torna morna, como está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Quando o amor esfria, como Jesus alertou em Mateus, capítulo 24, versículo 12, e quando os homens se tornam egoístas, como Paulo profetizou em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Mas há esperança, porque Jesus declarou no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As famílias estão sendo destruídas por divisões aparentemente impossíveis de reconciliar, irmãos que não se falam mais por diferenças políticas, comunidades religiosas divididas por questões doutrinárias menores, países inteiros polarizados ao extremo. Isto é cumprimento profético do cavalo vermelho tirando a paz da terra. Mas você pode escolher não participar deste ciclo de ódio e divisão. A Bíblia revela que nos últimos dias haveria tempos trabalhosos como nunca antes. O profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1, fala de tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. O cavaleiro do cavalo vermelho tem sua espada desembainhada e a humanidade está se matando de formas cada vez mais criativas e destrutivas. Mas lembre-se, o cavalo vermelho é apenas o segundo dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Antes dele veio o cavalo branco da falsa paz e conquista. Depois virão o cavalo preto da fome e da escassez econômica e o cavalo amarelo da morte e do inferno. Estamos vendo uma progressão profética diante dos nossos olhos, cada cavaleiro preparando o caminho para o próximo, e todos apontando para o grande clímax da história humana, o retorno glorioso de Jesus Cristo. Você está preparado espiritualmente para estes tempos? Sua vida está alinhada com a palavra de Deus? Você tem a paz de Cristo que excede todo entendimento, mesmo quando o mundo ao redor está em caos? O cavalo vermelho galopa cada vez mais rápido, os conflitos se intensificam, mas aqueles que estão firmados em Cristo permanecem em paz, mesmo na tempestade. A espada do cavaleiro vermelho divide não apenas nações e famílias, mas também corações humanos. Ela força cada pessoa a revelar quem realmente é. Em tempos de crise, verdadeiros caracteres são expostos e vemos claramente quem serve a Deus e quem serve ao ódio e à vingança. Jesus disse em Lucas capítulo 21, versículo 9. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assombreis, porque é necessário que isto aconteça primeiro.
mas o fim não será logo. Necessário. Estas coisas fazem parte do plano profético de Deus para preparar o mundo para o seu reino eterno. O apóstolo Paulo advertiu em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, cruéis, sem amor para com os bons. Esta é a descrição da nossa sociedade atual. O Cavaleiro Vermelho está cumprindo sua missão de tirar a paz da terra através da corrupção do coração humano. Mas há esperança gloriosa. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, João vê outro cavaleiro, montado em um cavalo branco, cujo nome é Fiel e Verdadeiro, que julga e peleja com justiça. Este é Jesus Cristo, retornando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para estabelecer seu reino eterno de paz. O cavalo vermelho da guerra será derrotado pelo cavalo branco da justiça divina. Portanto, a pergunta é: em qual lado desta guerra espiritual você está? O cavalo vermelho está galopando, os sinais estão se cumprindo, o tempo está se esgotando. Mas lembre-se, mesmo em meio ao caos profetizado, Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A vitória final já está garantida para aqueles que permanecem fiéis. Não tema o futuro, tema apenas estar desalinhado com a vontade de Deus quando Jesus retornar. Se estas revelações tocaram seu coração e você deseja continuar desvendando os mistérios mais profundos da Bíblia e estar preparado espiritualmente para os sinais dos últimos dias, inscreva-se agora no canal Mistérios da Eternidade. Deixe seu like, isso ajuda a espalhar estas verdades bíblicas para mais pessoas que precisam ouvir. Comente abaixo suas reflexões, dúvidas ou experiências relacionadas ao que estudamos hoje. Sua participação é muito importante e fortalece nossa comunidade de estudiosos da palavra. Compartilhe este vídeo com sua família, amigos e grupos de estudo bíblico. Eles precisam conhecer estas revelações. O tempo é agora. A verdade não espera, e mesmo quando o cavalo vermelho galopa, nossa esperança permanece firmada em Cristo Jesus, o Cordeiro que foi morto e que vive para sempre. Que Deus abençoe você até nosso próximo encontro nos Mistérios da Eternidade.